Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Rosana? Que bom que você conseguiu entrar. Boa tarde, Sônia, sejam bem-vindas. Que bom que vocês conseguiram entrar, conseguiram acessar o link. Só avisando para vocês que esse encontro, essa aula está sendo gravada, até para que vocês também saibam, caso não tenha interesse em continuar com a gravação, vocês podem sair, mas ela está sendo gravada até porque a gente vai disponibilizar para quem não pôde participar hoje, para quem está com aula, está com uma outra atividade e não pode assistir no formato síncrono, né? Aproveitando que a gente já começou, vou dar as boas-vindas, desejar bom dia, boa noite para quem não está aqui com a gente nesse momento síncrono, para quem está assistindo a gravação, para quem está aqui comigo, boa tarde, muito obrigada por estarem aqui nesse encontro, nessa nossa primeira aula. Acho que a gente já se conheceu ali naquele primeiro momento do webinário, mas é sempre bom a gente se apresentar. Eu sou Gabriela, sou a formadora e tutora que vai acompanhar vocês durante esse percurso formativo, e hoje é o nosso primeiro encontro de fato, né, o primeiro encontro de aula, para que a gente possa trocar algumas informações, aprofundar alguns conceitos que já foram disponibilizados nos módulos síncronos, tirar as dúvidas e falar também sobre o nosso processo de escrita, de avaliação, que é a construção do roteiro de evidências, tá? Então, esse nosso encontro de hoje, ele tem alguns objetivos, mas a gente quer começar primeiro falando um pouco sobre como é que vai ser essa nossa trajetória. Vocês já devem ter visto isso no webinário de abertura, mas é sempre bom a gente reforçar como é que vai ser o nosso percurso, até para que, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a datas, com relação à questão mesmo de frequência, a gente possa tirar essas dúvidas nesse nosso encontro de hoje, né? Então, no dia 6, foi a abertura da formação, vocês já têm acesso desde então à plataforma, aos módulos, especialmente ao módulo de abertura, que é onde tem todo esse material que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, vocês vão encontrar essa trilha formativa, a ementa, e também quais os critérios para certificação nesse módulo de abertura. E no dia 13, a gente teve o nosso webinário de abertura. Se alguém que está aqui nesse encontro hoje, ou está assistindo gravado, ainda não assistiu o webinário de abertura, ele já está disponível na plataforma, vocês podem assistir a gravação e podem registrar a frequência lá na plataforma, tá? Então, não se preocupem, eu já perdi um primeiro webinário, já estou muito atrasado. Não, dá para assistir o webinário, a gravação do webinário, e dá para registrar a presença, tá? E também já foi aberto o módulo 2, que é onde a gente vai ter alguns conceitos aqui a respeito de narrativa, que a gente, inclusive, vai retomar hoje. Então, o módulo 2, ele já está disponível. Lembrando que, para vocês conseguirem acessar o módulo 1, vocês precisam responder aquela primeira pesquisa socioeconômica que a gente faz, que é para que a gente possa conhecer um pouco vocês, que é a pesquisa Marco Zero. Então, algumas pessoas que assistiram ao webinário até disseram, olha, eu não estava conseguindo registrar frequência, e uma das dificuldades para registrar frequência foi justamente não ter feito a pesquisa. Então, é importante fazer a pesquisa justamente para que seja aberto o módulo 2 e para que vocês consigam realizar as atividades. É uma pesquisa super curta, não leva mais do que 5 minutos, e é importante também para que a gente possa conhecer melhor o perfil de vocês, melhorar o que a gente está ofertando, para que isso seja mais próximo da realidade de vocês, professores e professoras aí de Alagoas, tá? No módulo 2, além de encontrar alguns conceitos sobre narrativas, né, vocês também vão encontrar um quiz, que é iniciando o roteiro de evidências. Eu vou mostrar para vocês o formato do roteiro de evidências. Se vocês ainda não baixaram, vou mostrar como é que é possível baixar e explicar alguns elementos, e especialmente esses elementos que vão ser trabalhados nesse primeiro quiz, tá? Lembrando que lá no módulo 2, a atividade pontuada é esse quiz, então é importante fazer, é importante responder, porque ele faz parte da pontuação que é necessária para a certificação.
Hoje, além desse nosso encontro, a gente já teve um momento, né, pela manhã, agora a gente está tendo esse momento pela tarde, são os mesmos encontros, então podem ficar tranquilos. Ah, eu não assisti o da manhã, estou assistindo agora o da tarde, estou perdendo, não, é o mesmo encontro. Como eu estava dizendo para o Carlos, a gente oferece esses encontros em 2 horários diferentes, para que seja possível a maior parte de vocês participar. A gente sabe que tem gente que dá aula de manhã, tem gente que dá aula de tarde, tem gente que às vezes não consegue assistir síncrono, e por isso a gente também disponibiliza a gravação, mas é sempre importante que vocês participem, porque esse também é um momento de troca. O curso, como a gente já falou, ele é num formato híbrido, né? Ele tem uma parte síncrona e uma parte assíncrona. Então, esses encontros síncronos servem para que a gente possa dialogar, trazer as dúvidas, trazer as interações de vocês e principalmente fazer esse momento de troca entre a gente, né? Entre os pares, que é sempre tão enriquecedor. Então, hoje a gente está nesse primeiro encontro. Pela manhã já aconteceu uma parte, agora a gente está fazendo outra, e aí a gente encerra esse primeiro módulo com as atividades, né? O módulo 1, 2 e a abertura do módulo 3. No módulo 3, vocês também vão ter um outro encontro, tá? Mas esse encontro, ele já conta como parte do módulo 4, que vai ser aberto no dia 3 de junho. Vamos lembrar que cada módulo tem também algumas atividades que precisam ser feitas, como fóruns, como interações, e tem também todo o conteúdo que está disponível, tá? Módulo 4, ele abre no dia 3, também no dia 3 a gente tem esse encontro, e esse encontro, ele já serve para aprofundar um pouquinho mais as discussões que estão presentes nos módulos 3 e 4, e também a gente espera que vocês já tragam algumas construções que tenham feito, para que a gente possa tirar dúvidas sobre a parte de entrega do roteiro de evidências. A quem está chegando agora, eu estou vendo algumas pessoas chegando, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas, só lembrando que a gente está gravando, tá? Que essa gravação ela vai ficar disponibilizada para quem não pôde assistir nesse formato síncrono. Dia 17, a gente tem a abertura do módulo 5 e o último encontro, que é o webinário de fechamento. Esse webinário de fechamento ele é um pouquinho mais comprido, né? Ele tem 2 horas de duração, começa às 4, vai até às 16, e é um momento também de a gente trocar as experiências que foram construídas ao longo das 3 formações que estão sendo oferecidas para a rede de Alagoas. Então, além de ter a formação em narrativas digitais, vocês têm a formação em programação e também em robótica sustentável. E aí a gente tem essa troca com os cursistas dos 3 cursos, como aconteceu lá no webinário de abertura, né? Além da participação dos formadores, do Leandro Holanda, que é o diretor da Tríade, é provável que a gente tenha a participação também da professora Lilian Bassig, que faz parte da Tríade também. Então é um momento bem bacana de interação e que a gente ouve exemplos de práticas que foram desenvolvidas não só nesse curso de narrativas digitais, mas nos outros cursos que envolvem as competências digitais que estão sendo realizados pela FTV em parceria com a Tríade e com o estado de Alagoas. E no dia 24 é o nosso fechamento, é o último dia para que vocês possam trazer as contribuições de vocês, responder às atividades. Então, a gente tem aí praticamente mais um mês, né, de atividades formativas na plataforma. Lembrando, gente, que como é uma atividade remota, mas ela também tem as atividades síncronas, vocês podem fazer no tempo de vocês, mas é sempre bom acompanhar esse formato por módulos, porque aí a gente consegue gerenciar um pouco esse tempo, né? Então, sugiro que não acumulem as atividades, que caso tenham dúvidas em alguma atividade pontuada, seja no quiz, seja no próprio roteiro de evidências, ou até mesmo nos fóruns, podem me chamar no WhatsApp, no grupo. Se algum de vocês não estiver no grupo de WhatsApp, pode entrar em contato pelo e-mail. Vocês receberam um e-mail de boas-vindas, então aquele e-mail é o nosso canal de comunicação também. Ou caso vocês conheçam algum colega que está fazendo a formação, mas que por algum motivo ainda não está no grupo de WhatsApp, ou ainda não conseguiu acessar a plataforma, pode falar comigo, pode entrar em contato que a gente manda o link, a gente também dialoga para tirar as dúvidas. Falando em acessar a plataforma, né? Queria
aproveitar esse primeiro momento para dizer quais são os nossos objetivos de hoje e dizer que a gente vai tirar um tempinho para navegar na plataforma, até para mostrar mesmo o ambiente para quem ainda não navegou, ou tirar as dúvidas de quem já acessou, mas está meio perdido, não sabe onde é que encontra alguma atividade, qual é a atividade que precisa ser feita prioritariamente, para a gente fazer esse processo juntos, tá? Então, nossos objetivos hoje são retomar alguns conceitos que foram abordados nas aulas 1 e 2 do módulo, né, nos módulos, falar um pouquinho sobre a aplicabilidade desses conceitos em sala de aula, afinal de contas, a gente está falando a respeito de narrativas digitais, mas não só para conhecer o conceito, mas para pensar como isso vai fazer sentido no nosso processo de ensino e aprendizagem, e, claro, fazer um aquecimento para as próximas etapas da formação, né, que é a etapa de construção do roteiro de evidências, as etapas de aplicação disso em sala de aula. E aí, vamos passar primeiro para esse processo de acessar a plataforma. O endereço que vocês acessam é esse que está aqui, escolasconectadas.org.br. Para quem está no grupo de WhatsApp, tem um fixado lá na descrição do grupo com como acessar, né, indicando o que é que você precisa colocar, o CPF, a senha e também o link para acessar a plataforma. Para quem não está no grupo de WhatsApp, vocês receberam isso por e-mail, mas caso tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, olha, Gabriela, eu esqueci minha senha, eu não estou conseguindo logar desse jeito aqui, está dando algum erro, vocês podem entrar em contato tanto comigo quanto com os canais de suporte, que também estão naquele fixado lá da descrição do grupo do WhatsApp. Então, qualquer dificuldade de navegar na plataforma, não precisam se preocupar, vocês podem chamar a gente, que a gente vai dar todo o suporte para que isso aconteça. Bom, consegui entrar, consegui acessar, agora, como é que eu vou navegar no curso, né? Para quem já fez os cursos da formação da Vivo, já deve ter entrado na plataforma e já deve ter percebido que ela está um pouco diferente, né? Desde o ano passado, a gente tem Alagoas como uma das redes contempladas, então, alguns de vocês podem ter feito algum outro curso de alguma outra temática, então já devem ter percebido que a plataforma está um pouco diferente, o layout também está um pouco diferente. Mas, basicamente, o processo de navegação do curso está quase igual, né? Tem algumas coisas aqui que a gente reorganizou, mas ele está bem parecido com o que estava proposto no ano passado. Então, vocês vão encontrar aqui, logo no início, a apresentação, né, do curso, e quando vocês passam para a parte dos módulos, vocês já veem logo esse primeiro módulo, que é o módulo das orientações. Então, vocês têm acesso a um PDF com a ementa do curso, aquele calendário que eu mostrei para vocês, e aqui os requisitos de certificação. Lembrando, gente, que a certificação é uma certificação de 40 horas e que vocês só recebem o certificado cumprindo alguns pré-requisitos aqui, tá? Então, ao final dessa formação, como é que eu vou receber o meu certificado de 40 horas? Eu tenho que ter participação de, no mínimo, 3 encontros ou webinários. Então, quem participou do webinário de abertura, desses 2 encontros que a gente tem, já tem garantida aí a frequência mínima e tenho que ter mínimo de 60 pontos nas atividades. Então, vocês estão vendo aí que cada módulo tem uma atividade pontuada, a pontuação de cada atividade, e eu preciso atingir, no mínimo, 60 pontos para poder ter direito à certificação. Gabriela, como é que eu vou saber essa pontuação? Então, nos quizzes, né, que são aquelas atividades que vocês vão lá responder algumas questões, ao final vocês têm lá a correção e indica a pontuação que vocês fizeram. E na entrega do roteiro, dos trechos do roteiro, a gente faz a correção e encaminha para vocês à medida que vocês forem finalizando. E aí vocês conseguem acompanhar a pontuação de vocês. Lembrando, além da frequência mínima de 3 encontros, é preciso também atingir essa pontuação de 60 pontos. Ah, Gabriela, eu fiz todas as atividades, mas eu não assisti os encontros, eu não tive tempo. Dá para assistir as gravações, registrar a frequência na própria plataforma. Então, quem participou do webinário de abertura já viu que dá para registrar. A gente teve um pequeno probleminha no sistema logo no início, mas a gente já solucionou isso. Então, quem assistiu o webinário consegue ir lá na gravação, depois ir lá no finalzinho, tem registrar a frequência, e a mesma coisa nessa aula de hoje. É muito importante que vocês registrem a frequência, gente. A gente tem aqui o acompanhamento, eu recebo ao final, né, quem foi que entrou, qual foi o tempo de permanência, mas é importante também registrar a frequência na plataforma, então não esqueçam desse detalhe, vou mostrar para vocês, inclusive, onde que dá para fazer isso, tá?
Além disso, no módulo 1, vocês têm o modelo do roteiro de evidências, que eu vou voltar até ele daqui a pouquinho para a gente destrinchar o que é esse roteiro de evidências. E a pesquisa Marco Zero, que eu falei com vocês, que é super importante de responder. Se eu não respondo essa pesquisa Marco Zero, eu não abro o módulo 2, tá? Então, é importante, além de a gente conhecer vocês, entender qual é o perfil socioeconômico, entender o que é que a gente pode melhorar nos cursos, nas formações, também para que haja a liberação das outras atividades dos módulos, tá? Depois disso, a gente tem o módulo 2, que vai falar sobre o que são narrativas, quais os elementos dessas narrativas, e aí vocês estão vendo aqui, ó, o webinário de abertura. Para quem não conseguiu assistir sincronamente, tem esse link que vocês podem assistir à gravação, e logo abaixo tem esse link para vocês registrarem a presença de vocês nesse webinário de abertura. E logo abaixo a gente tem já as atividades, tá? Tem um fórum que é para dúvidas, compartilhamento de informações. Esses fóruns são super interessantes porque a gente tem também umas contribuições muito boas que vêm dos colegas, de exemplos de atividade que foram desenvolvidas. Então, fiquem à vontade para participar dos fóruns, interagir com os colegas. E a gente tem esse primeiro quiz. Vejam que esse quiz ele já indica qual é a pontuação e como você pode responder. Esse quiz, ele é justamente sobre o roteiro de evidências, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, aqui em cima, vocês têm um link para baixar o roteiro de evidências. Alguém já entrou, já baixou esse documento, ainda não baixou? Já temos alguém participando, já vendo esse material? Me contem aí, como é que está esse processo? Eu já baixei o roteiro de evidências. Já respondi, Boa, né? Rosana. Opa, já respondeu, então está bem avançada. Ele é para ser respondido ao longo do curso, ao longo da aplicação, mas se você já tem um projeto, já aplicou um projeto em sala de aula, pode sim já começar a responder o roteiro, não tem problema não. Agora, é muito comum a gente ver alguns cursistas que começam a preencher logo no início e depois vão fazendo os ajustes conforme os encontros, isso também não tem problema. Vocês vão ver que o roteiro de evidências, ele pode ser disponibilizado em etapas, tá? Vocês não precisam necessariamente colocar ele todo, vocês vão ter etapas para colocar. E essa primeira etapa, ela é muito focada especificamente em 2 elementos do roteiro de evidências. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela do roteiro de evidências, para que quem ainda não baixou, conheça um pouco desse instrumento e saiba também como ele vai ser avaliado, tá? Lembrando, gente, que esse instrumento, ele pode ser feito tanto por quem está em sala de aula, quanto por quem está ou em cargo de gestão, ou em alguma outra atividade que não necessariamente está desenvolvendo aulas com turmas, né? Eu tive alguns cursistas que já me perguntaram, Gabriela, eu não estou em sala, como é que eu vou fazer o roteiro de evidências se ele é para ser feito com os estudantes? Não tem problema, dá para você fazer a atividade como se você estivesse planejando uma aula, como se você estivesse pensando nessa aula junto com uma turma. Claro que vai ter uma parte dele que vai pedir que você coloque os registros do que foi feito, e aí você pode colocar essa observação de que você não está em sala de aula, que você não desenvolveu essa atividade e que a gente vai entender. Mas para quem está em sala de aula, é super bacana pensar nesse material como uma possível atividade a ser desenvolvida, ou até mesmo desenvolver mesmo. A gente sabe que o tempo é super curto, que a ideia, claro, era que a gente tivesse aí mais tempo para apoiar vocês na aplicação, como eu falei, falta apenas um mês, mas pode ser que vocês já venham desenvolvendo alguma atividade, algum projeto em sala de aula que dialoga com a formação, e vocês podem também utilizar isso como um exemplo para colocar no roteiro de evidências. E aí eu vou explicar para vocês o que é que esse roteiro é e como ele pode ser preenchido. Pode falar, Carlos. No roteiro de evidência, você vai querer que a gente coloque também imagens, fotos do planejamento do trabalho dos alunos em sala, e desenvolvendo a atividade, vai querer? Existe uma parte no roteiro de evidências, Carlos, que é especificamente para que você coloque esses registros, mas isso não vai ser necessário nesse primeiro momento, nessa primeira postagem. Eu vou mostrar para vocês justamente o que é importante de vocês já começarem a fazer agora,
se já tiverem desenhado, fazer os ajustes, ou se não tiverem ainda pensado, começar a pensar agora, e o que é que a gente vai pensar mais para frente, né? Então, quando você abre o roteiro de evidências, você já vê que ele tem aqui uma explicação do que é que está sendo avaliado, que a gente chama de rúbrica holística avaliativa. Aqui você tem todos os campos que vão ser preenchidos e uma explicação do que é que a gente espera em cada campo desse. Então, aqui, esses 3 primeiros campos para a gente são os iniciais e o que a gente precisa que vocês já estejam com essas informações. O quadro inicial, que é onde você vai colocar quem é você, qual a turma que você está trabalhando, qual o segmento, se você está trabalhando com alguma eletiva, qual é a eletiva que está sendo trabalhada, e as habilidades da BNCC que você espera trabalhar. Lembrando, gente, que a ideia é que vocês façam uma atividade relacionada com a formação que a gente está fazendo, então, que tem a ver com narrativas digitais. Mas não necessariamente precisa ser falar sobre narrativas em sala de aula. Eu estou dando um exemplo super interessante que eu vivenciei recentemente. Eu sou professora, estou dando aula no ensino médio de uma cidade aqui do interior da Bahia e trabalho com estudantes do 1º ao 3º ano. E há alguns meses, na verdade, no mês passado, a gente fez um projeto trimestral que o campo era ciências da natureza. Era para eles trabalharem a criação de foguetes sustentáveis, feitos com garrafa PET e alimentados com vinagre e bicarbonato de sódio. E aí eles iriam desenvolver diversas habilidades relacionadas à química, à física, à matemática. E com isso eu também integrei esse projeto pedindo que eles fizessem o registro das etapas, né? Então, para cada turma, eu pedi que eles fizessem um objeto. No 1º ano, eles trabalharam com o card de divulgação do lançamento, foi um lançamento aberto à comunidade, bem bacana, as pessoas da cidade puderam participar. Então, o 1º ano fez o card, e aí eles trabalharam com figura de linguagem, com funções da linguagem, com o engajamento, com a variedade linguística, com linguagem verbal e não verbal, para que eles construíssem esse card e atingissem o objetivo de comunicar e também de convidar. O 2º ano já trabalhou com a construção de um relatório visual, então eles puderam fazer ou um vídeo minuto, ou uma apresentação de slides, ou um pôster, retratando as etapas e o que foi alcançado nesse processo de construção desses foguetes. Então, ali eles já trabalharam outras habilidades, né? A capacidade de síntese, de registro de etapas de pesquisa, de análise de resultados, de comunicação de resultados, e também os elementos de linguagem, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal, uso de recursos digitais para comunicação. No 3º ano, eu já trabalhei com eles a construção de um relatório científico. Então, aqui eles já não fizeram um relatório visual, como eu tinha proposto para o 2º, mas aqui eles já trabalharam o uso da linguagem científica, a comunicação para a comunidade científica, a capacidade de síntese, de adequação de linguagem, de redigir um relatório. Então, vejam que eu consegui trabalhar com algumas habilidades dentro de uma temática que não era especificamente da área de linguagens e usando as narrativas digitais. Eu acho esse exemplo super bacana, porque a gente está muito acostumado a achar que é responsabilidade apenas do professor de linguagens em pensar o uso das narrativas, né? Claro, é um conceito que está muito próximo da área de linguagens, especificamente da área de língua portuguesa, mas é algo que pode ser trabalhado com os estudantes em diversos campos de conhecimento, e a gente vai ver, inclusive, que é uma demanda que está muito clara pela BNCC. Então, pensando nisso, quando você constrói esse quadro inicial, você vai olhar para o que é que você pretende fazer, quais as habilidades que você pretende trabalhar e qual é o tema que vai ser trabalhado nessa sua proposta. Inclusive, é legal você pensar em coisas que você até já está desenvolvendo e que podem se encaixar nisso que você vai fazer e que tem a ver com a formação que a gente está desenvolvendo. Esse outro tópico 2, objetivo de aprendizagem, ele é o mais importante quando a gente vai pensar no formato de planejamento que é proposto aqui, que é o planejamento reverso. Para quem assistiu o webinário de abertura, deve ter ouvido esse conceito, viu quando a gente falou que a gente pretende planejar a partir do que a gente gostaria de alcançar nos nossos estudantes. O que eu espero que o meu estudante consiga desenvolver ao final dessa sequência de aprendizado, né? Ao final desse período formativo, que pode ser um mês, que pode ser uma semana, que pode ser um bimestre, um trimestre. Quem vai definir aqui o período de duração são vocês. Então, o objetivo de aprendizagem é o que eu espero que o meu aluno consiga desenvolver, o que eu espero que o meu estudante consiga fazer.
E como o nome já diz, ele é bem claro, ele é um objetivo. Ele deve ser redigido sempre com um verbo no infinitivo, porque é o que eu espero, a ação que eu espero que ele vá fazer. Então, eu espero que meu aluno ele consiga desenvolver alguma coisa, dialogar determinados conceitos, comparar, que ele consiga identificar. Então, é a partir deste verbo, né, dessa ação, que eu vou aí começar a desenhar o meu objetivo de aprendizagem. E é sempre bom a gente pensar o seguinte: a depender do tempo que eu tenho, o objetivo vai ser um só, vão ser dois, no máximo três. A gente não pode ter tantos objetivos, porque a gente sabe que a gente precisa também identificar como é que a gente vai ver que esse objetivo foi alcançado, que aí entra esse item 3, que são as evidências de aprendizagem. Como é que eu sei que o meu aluno alcançou esse objetivo? Como é que eu comprovo que ele chegou até essa etapa, né? E aí as evidências de aprendizagem, elas dialogam diretamente com o objetivo. Então, pensando nesse exemplo que eu dei para vocês, né, que eu pedi que os meus estudantes do primeiro ano conseguissem fazer um card. Qual era o meu objetivo de aprendizagem? É que eles fossem capazes ou que eles comunicassem, vamos colocar no formato do objetivo, né? Construir um texto informativo convidando a comunidade para participar de um evento, utilizando figuras de linguagem, variedade linguística adequadamente. Qual foi a minha evidência de aprendizagem? A construção dos cards de divulgação do evento. Então, os estudantes eles se reuniram em trios, eles buscaram recursos imagéticos, eles pesquisaram imagens que dialogavam com o que era o tema, e eles construíram cards e me entregaram. Então, veja que eu tenho um objetivo e eu tenho uma evidência de que eles conseguem fazer. Aí, Gabriela, a evidência era só entregar o card? Não, claro, avaliei se o card estava claro, se ele comunicava, se ele fazia uso da linguagem não verbal de forma adequada, todas essas questões vão estar aqui no seu planejamento. Mas aqui eu tenho um objetivo e tenho uma evidência que dialoga com esse objetivo. Esses 3 pontos são os que a gente vai começar a trabalhar agora. São essas 3 etapas que são importantes para que vocês já tenham definidos, porque é a primeira etapa do roteiro que vocês vão colocar lá na plataforma para a gente poder fazer a correção. Aí, além disso, Carlos, respondendo a sua pergunta, eu vou precisar colocar os registros? Aí a gente tem algumas outras etapas que vocês vão precisar preencher lá no roteiro. O primeiro é o passo a passo da atividade, que é o que a gente está acostumado a fazer como metodologia, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aula expositiva, depois eu vou fazer uma roda de conversa, eu vou passar um exercício, eu vou levar eles para a sala de multimídia para que eles comecem a esboçar o que eles vão fazer. Aqui você vai deixar claro quais são os passos. Não precisa ser totalmente delimitado, não. Olha, 10 minutos para isso, 20 minutos. Não. Você pode dizer, olha, vai durar tantas aulas, em cada aula eu vou fazer tal e tal e tal atividade, e ao final eles vão entregar tal e tal objeto. Então, aqui eu passo a passo os conceitos do curso que vocês utilizaram. Então, no curso a gente vai falar sobre elementos de narrativa, sobre engajamento, sobre perspectiva, ponto de vista, recursos multimídia. Disso aqui, o que é que você usou para fazer seu projeto, o seu roteiro de evidência? Quais desses conhecimentos foram importantes? Potencial da atividade, né, pontos fortes, o que é que fez sentido, o que é que poderia ser trabalhado de forma a potencializar isso, pontos de atenção, que é sempre aquela coisa que a gente sabe que podia melhorar, então eu tive mais tempo, eu podia ter tido mais recursos, os alunos podiam ter tido uma participação maior, enfim, são coisas que a gente sabe que acontecem. E aí, aqueles anexos, Carlos, que você perguntou. Se você já realizou a atividade, se você conseguiu realizar a atividade nesse período de tempo, e tem registro, tem foto, tem o que os estudantes fizeram, então, vamos dizer que você pediu que eles fizessem HQs, e tem esses HQs, se tem aqui podcast, teve muita gente na formação passada que pediu que os estudantes fizessem podcasts e saíram coisas incríveis, áudios muito interessantes, estudantes contando histórias, você pode colocar o anexo desses links ou desses registros, e claro, a gente também avalia a pontualidade. Gabriela, você disse que eu que estou em sala de aula, eu posso fazer um projeto, mas não necessariamente precisa. Aí, nessa parte da etapa dos registros, você pode explicar que não está em sala de aula, que foi um planejamento. Caso você aplique num outro momento, você pode mandar esses registros, não tem problema. A gente entende que alguns de vocês também estão em outras áreas que não necessariamente com os estudantes. E aí, aqui, o documento na prática, né? Então, aquele quadro inicial que eu falei, aqui, nome da eletiva ou componente curricular, tanto faz, se você está aplicando numa eletiva, como narrativas digitais ou competências digitais, ou se você está trabalhando com componente curricular, como letras, língua portuguesa, artes, língua inglesa, enfim.
A habilidade da BNCC, que pode ser a competência geral ou as habilidades específicas, tanto as habilidades gerais do componente ou as habilidades específicas de cada componente curricular, e o tema da proposta, né? Então, você pode usar um tema que seja um tema transversal, um tema gerador, algo que seja específico do seu componente curricular, que você tem total liberdade para definir isso. Os objetivos de aprendizagem, como eu disse para vocês, tem que ser claros, objetivos e, principalmente, que sejam passíveis de ser executados, né? Não dá para colocar um objetivo de aprendizagem que não vai ser possível de executar dentro dessa atividade e que dialoguem com o item 3, que é a evidência de aprendizagem. Então, esse material ele está disponível na plataforma. Para quem ainda não baixou, pode baixar. Para quem não quiser baixar e quiser fazer no formato remoto, dá para fazer também. É só salvar no seu próprio Drive, mudar o nome para colocar o seu nome, porque senão vai ser o mesmo documento e outras pessoas podem trabalhar, tá? Então, você pode salvar no seu Drive para que ele fique específico para você e depois você pode compartilhar. Inclusive, no quiz também tem uma questão que orienta como fazer essa parte. Até aí tá tranquilo, gente? Eu estou falando muito rápido. Tem alguma dúvida? Alguma questão? Eu achava que era para hoje, por isso que eu me adiantei, mas realmente eu preciso refazer algumas coisas. E eu observei que na parte dos anexos, né, para colocar as fotografias e vídeos, não tem como, a gente vai colocar de que forma? Isso não tem. Você pode salvar as imagens no seu computador e colocar elas naquele campo que tem ali. Ou você pode salvar elas no Drive, no seu computador também, e aí você pode mandar o link com acesso às fotos, aos vídeos. Alguns colegas, eles também criaram alguns sites, né? Então, a gente tem, por exemplo, o pessoal que fez podcast, mandava o link do podcast. Ou o pessoal que fez vídeo, que fez HQ. Então, ano passado, em Alagoas, inclusive, teve alguns casos de professores que fizeram mostra de vídeo, e aí mandaram o link, porque realmente o anexo pode ficar muito pesado. Então, você pode mandar o link para um Drive ou para alguma pasta na nuvem que está salvo, e a gente vai ter acesso sim. E as fotos você pode salvar e colocá-las no próprio arquivo em Word. Se você quiser, você salva em PDF para não corromper, e aí o arquivo vem, ele vem até mais levinho também. Se tiver qualquer dúvida, não só Rosana, mas vocês, na hora de mandar essa primeira etapa, Gabriela, não estou conseguindo anexar, está ficando muito pesado, eu não estou conseguindo mandar pela plataforma, será que você pode me ajudar? A gente pode conversar sempre pelo WhatsApp, pelo e-mail, eu vou mostrar para vocês todos os nossos canais de comunicação. O importante é que vocês consigam mandar, então não se preocupem em chamar a gente, em me chamar, em mandar um e-mail para tirar essas dúvidas, tá? E aí, Rosana, não se preocupe, eu sei que muitos de vocês começam, né, super empolgados, quer fazer logo todas as atividades, e aí por isso que a gente tem esses encontros também, que é para ir tirando as dúvidas. E eu tenho certeza que você vai precisar refazer tudo, já deve estar bem avançado por aí, viu? Se quiser, inclusive, compartilhar depois com a gente, fica à vontade. Bom, vou voltar então aqui para na nossa apresentação, nosso slide, tá? E aí, não fiquem com vergonha, se tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, podem chamar que a gente vai tirando as dúvidas aqui ao longo dessa nossa conversa. A ideia é que não seja só um monólogo meu, não, viu? É que a gente converse, interage aqui, para que vocês fiquem super à vontade. Indo agora para a nossa temática, né? Era uma vez uma formação em narrativas digitais sendo ofertada para os nossos professores de Alagoas. Estou muito feliz de estar junto com vocês novamente. Ano passado foram trocas muito positivas. Espero que esse ano vocês tragam também muita colaboração, muito material bacana. E aí vamos pensar um pouco, né? O que é que a gente já conhece de narrativa e por que é tão importante a gente falar sobre? Pelas apresentações, eu vi que boa parte de vocês são colegas meus da área de letras, eu também sou professora de língua portuguesa, adoro quando a gente está entre nós, então a gente já conhece um pouco desse gênero textual, né, do gênero narrativo, a gente já sabe um pouco dessa estrutura, já conhece os elementos que fazem parte de todas as narrativas, e a gente também já entende um pouco o que é um ponto de vista, o que é uma perspectiva. Mas eu vou retomar um pouco sobre essa estrutura, especialmente porque a gente está falando de narrativa numa perspectiva um pouco mais ampla, né? A gente está falando de narrativa enquanto narrativa digital, e também a gente está falando de narrativa não só como um conceito que é utilizado nas aulas de língua portuguesa, como mais um texto que os nossos estudantes precisam dominar, mas a gente está falando de narrativa como tudo o que está circulando, né?
tudo que eles têm acesso, desde o primeiro momento em que eles abrem o celular, ou que eles entram na internet através do computador, do tablet, ou até mesmo que eles ligam à TV, ou que dialogam entre eles, né? Então, por que é tão importante a gente falar de narrativas na perspectiva do espaço de educação? É só porque a gente está falando de um texto? É só porque a área de língua portuguesa precisa falar de narrativas? Não. A gente está falando de narrativas dentro de uma cultura digital em que eles estão inseridos, e a BNCC vai trazer a importância dessa discussão, né? Ela vai afirmar o seguinte, que no ensino médio, o foco da área de linguagens e suas tecnologias está na ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes linguagens. Vamos analisar primeiro essa primeira parte aqui dessa citação da BNCC, né? Autonomia, protagonismo e autoria. Autonomia aqui na perspectiva de que o estudante ele consiga, de forma autônoma, construir o conhecimento, refletir criticamente no espaço em que ele está, com o que ele circula, com as informações que ele lê, que ele discute, que ele constrói. Protagonismo no sentido dele ser o protagonista da própria história, mas também do processo de aprendizagem dele, que ele não delegue isso apenas ao papel do professor, mas que ele também seja protagonista, também seja ativo, também interaja de forma ativa e significativa com o que está sendo construído de aprendizagem, e autoria, né? Aqui a autoria pensando nessa grande quantidade de conteúdos que eles criam, que eles divulgam, que eles disseminam nas redes e que eles também acabam remixando. A gente sabe que hoje a gente vive numa sociedade em que eles interagem com o que já está aí sendo criado, compartilham aquilo que já existe, vão trazendo as suas contribuições. Então, esses 3 pontos aqui seriam o foco da área de linguagens, mas não só dessa área, mas dos outros campos de conhecimento. E aí a BNCC continua, né, nas diferentes práticas de linguagem, na identificação e na crítica aos diferentes usos das linguagens, e aí a gente está falando das linguagens midiáticas que podem ser imagéticas, que podem ser audiovisuais, que podem ser puramente sonoras, né, e todas as mixagens disso, a gente tem a multimodalidade, os textos multimodais, explicitando o seu poder no estabelecimento de relações, na apreciação e na participação em diferentes manifestações artísticas e no uso criativo das diversas mídias. Então, aqui a gente já vê a importância da gente falar das narrativas digitais como objetos de construção, de autonomia, de protagonismo, de autoria, de autoidentificação, de pertencimento, de senso crítico. Pensar, por exemplo, por que determinada narrativa ela tem uma maior capacidade de chegar a uma maior quantidade de público, enquanto que outra não. Pensar nas narrativas que foram silenciadas, né? A gente teve aí, por exemplo, durante muito tempo, uma narrativa centralizada em discursos eurocêntricos, discursos de pessoas brancas, europeias, na sua maioria homens, e agora a gente começa a pensar na equidade, na diversidade de textos que podem ser circulados, na construção um pouco mais diversificada, na equidade, na igualdade. Então, tudo isso está dentro dessa discussão a respeito das narrativas digitais. Além disso, quando a gente vai pensar nas narrativas, é claro, a gente já viu, né, que ela tem uma estrutura, a gente conhece a estrutura, que é a presença do personagem, do narrador, do tempo, do cenário, do clímax, mas existem outras coisas aqui que acabam sendo agregadas quando a gente vai falar das narrativas digitais, especificamente, né? Uma das questões que a gente vai ver, que é uma coisa muito forte, é a questão do engajamento do público. Diferente das narrativas analógicas, digamos assim, em que a gente não conseguia medir de forma tão imediata como era a interação do público. A gente assistia uma novela e conhecia os índices de audiência e depois ia pensar nisso, ou então a gente media a interação das pessoas quando um ator ou uma atriz saía e o público interagia. Hoje a gente tem um engajamento constante e imediato. Se alguma coisa viraliza, por exemplo, a gente consegue imediatamente saber se houve uma quantidade X de comentários, uma quantidade de som de compartilhamento, o nível de views, né, de interações. Então, tudo isso tem a ver com esse perfil de capilarização das informações e de disseminação cada vez mais rápida, né? Então, isso é uma característica muito específica das narrativas digitais comparadas, por exemplo, com as narrativas analógicas. Sobre engajamento especificamente,
é algo que é muito bacana da gente pensar, porque o próprio termo engajamento, ele precisou sofrer alguns ajustes para se adequar a esse formato que a gente tem hoje. O engajar do século XIX, século XX, tinha muito mais a ver com a conexão que a gente fazia com determinada coisa e a defesa, inclusive, que a gente fazia disso. Hoje o engajamento está muito mais com a gente assistir aquilo ou dar uma visualização e depois fazer a interação, a conexão, seja essa conexão emocional, seja essa conexão em números, em dados, né? Em tráfego de informação. Então, o engajamento, inclusive, há um material disponível na plataforma que vai falar sobre ele, e como a gente pode pensar nesse engajamento num olhar mais pedagógico, é um texto da professora Lilian Bassig, que faz parte das referências, inclusive, desse nosso curso. Uma outra característica das narrativas digitais é a multiplicidade de narrativas, de tipos de narrativas, né? E como isso também vai se renovando de forma muito rápida. Eu brinco com os meus alunos que eles provavelmente não aprenderam e não vão aprender a escrever cartas. Isso foi uma coisa que eu aprendi no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, mas eles não vão aprender porque eles não utilizam esse texto. Mas hoje em dia eles rapidamente aprendem a gravar um Reels, ou a fazer uma postagem para o TikTok, ou já conhecem outras tipologias, né, que são mais recentes, como, por exemplo, a MesaCast. Até pouco tempo, até o ano passado, eu falava do podcast, do videocast, agora a gente fala do MesaCast, que é aquela entrevista que, ao mesmo tempo, é socializada ao vivo e também é ouvida por quem está só no modo áudio, né, só no modo sonoro. Então, são diversos tipos de textos que se renovam, né, que vão sendo modificados ao longo do tempo, justamente por conta dessa demanda dos novos meios, das novas interações. Além disso, a facilidade de criação, edição e disseminação desses conteúdos, né? Hoje é muito mais fácil você criar um conteúdo e, ao mesmo tempo, ele viralizar, ele ser socializado por diversas pessoas, ser consumido de forma muito rápida. Isso é uma característica muito específica das narrativas, além, claro, da aplicação em diversos contextos. Você tem material que é utilizado apenas para o entretenimento, aqueles que nós que somos de uma geração um pouquinho anterior da deles, a gente se pergunta para que serve isso, né? Qual é o intuito desse vídeo, ou desse áudio, ou dessa foto? E é puro entretenimento, é pura diversão, mas você tem ali vídeos instrutivos, vídeos de crítica, de análise, de discussão, ou até mesmo tutorias, como a gente tem aqui, né? Então, a diversidade de aplicação em diferentes contextos. E aí, essa diversidade de aplicações em diferentes contextos acaba levando para a possibilidade de um lugar mesmo de profissionalização, de utilização disso para uma perspectiva mais do trabalho, ou pessoal, e a relevância, a existência de influenciadores, de pessoas que constroem um ponto de vista, uma demanda de conteúdo a partir da relevância que eles acabam obtendo. E aí, quando a gente fala disso, a gente vai pensar, e educacionalmente, né? Qual seria o impacto disso? Bom, um primeiro impacto é a própria questão do engajamento dos estudantes, né? Quando eles se veem ali retratados, ou eles pensam na possibilidade de se retratarem, eles já pensam na possibilidade de interagir com aquilo que está sendo proposto, então a gente tem ali inúmeras possibilidades de engajar esse estudante, de fazer com que eles participem, de fato, desse processo de aprendizagem. E isso leva a esse segundo ponto, que é o do aprendizado imersivo, né? Eles deixam de ser meros receptores do conteúdo, do conhecimento, e passam também a ser participantes ativos, a dialogar com esse próprio processo de construção. Então, esse exemplo que eu dei para vocês de aplicação de narrativas com as minhas turmas do ensino médio foi bem interessante, porque eles puderam, inclusive, explicar como era o processo de criação desses foguetes, os processos químicos. Eles pesquisaram a respeito de como é que eles poderiam relatar isso de forma mais clara para o público. Então, tudo isso foi muito mais mão na massa, né? Foi muito mais imersivo do que somente se eu pedisse a eles que chegassem lá e contassem o que é que eles fizeram. Então, eles pesquisaram, eles investigaram e depois eles trouxeram os resultados. Além disso, potencializa, né, as diversas possibilidades de aprendizagem, e aí entra nessa ideia da personalização. E aí a gente
cabe lembrar que personalização não é individualização, né? Quando a gente fala personalização, especialmente para a gente que é da área do ensino público, com turmas de 35, de 40 estudantes, a gente pensa, nossa, como é que eu vou personalizar para tanta gente? Mas aí você não vai pensar no indivíduo, mas em como fazer com que as diferentes formas de aprendizagem possam aqui ser trabalhadas. Então, você tem estudante que é mais visual, você tem estudante que é mais de síntese, você tem estudante que é mais da escrita, e aí ele vai poder desenvolver essas muitas habilidades em diversos momentos, né? Além disso, acesso à diversidade de conteúdo, como eu havia falado, quando a gente descentraliza e oferece essas narrativas diversas, a gente está aqui promovendo 2 pontos que são super importantes também no nosso processo de ensino e aprendizagem, que é a equidade e a igualdade. Então, é fazer com que esses estudantes entendam que ali, naquele processo de construção, eles também podem se ver, também podem ser identificados, né? Quando a gente traz, por exemplo, narrativas que são descentralizadas, que fogem desse padrão eurocêntrico, narrativas de povos diaspóricos, narrativas de povos originários, a gente está acessando uma diversidade de conteúdos e apresentando essa diversidade de conteúdos para os nossos estudantes. E, claro, o desenvolvimento de habilidades críticas, de habilidades reflexivas, porque vamos pensar que eles não estão ali apenas para criar o conteúdo, mas principalmente eles vão precisar analisar esse processo, analisar o que eles estão consumindo, verificar os objetivos, a intencionalidade dessas narrativas, porque determinadas narrativas elas são mais potentes do que outras, porque elas ganham mais espaço. Isso tudo também faz parte desse processo criativo e desse processo de aprendizado. E aí, como é que eu faço, Gabriela, para trabalhar tanta coisa? Onde é que eu tenho sugestões? Vocês têm à disposição de vocês esse caderno de atividades da Narrativas Digitais, feito pela Fundação Telefônica Vivo. Se vocês ainda não acessaram, vocês podem acessar nesse link que está aqui na apresentação, mas que eu também vou disponibilizar para vocês, tanto no WhatsApp quanto na plataforma. O caderno, ele tem 32 aulas, exemplos de aulas. Gabriela, eu não tenho isso tudo de aula, eu nem vou conseguir aplicar isso tudo. Ele é totalmente adaptável para a realidade de vocês podem pegar sugestões, e ele vem nesse formato que vocês estão vendo aqui, ele tem a aula, o objetivo da aula, o tempo de duração de cada atividade, sugestão de materiais que vocês podem utilizar, de recursos, ou até mesmo de material complementar que vocês podem utilizar para aprofundar alguma coisa que vocês já estejam trabalhando com os estudantes de vocês. O caderno, ele está em PDF, ele é gratuito, vocês podem, inclusive, trocar com outros colegas, sugerir adaptações, fazer as adaptações no processo de ensino e aprendizagem, e uma sugestão é usá-lo também como ajuda para a construção do roteiro. Então, se por um acaso você ainda não está com uma ideia definida, ainda não conseguiu pensar no que é que você gostaria de trabalhar, há, por exemplo, a possibilidade de adequar algumas aulas, alguns materiais que estão disponíveis no caderno de atividades de vocês. Alguma dúvida até aqui? Estou falando muito rápido, é porque o nosso encontro é curtinho e eu quero contemplar, pelo menos, o que a gente tinha aqui já pontuado, mas fiquem à vontade, viu? Não, esse assunto é maravilhoso, é muito interessante. Quando você vê assim, falar de narrativa digital, né? Aí você disse, puxa, antigamente a gente, para ter um vídeo, para fazer um documentário, para fazer qualquer coisa, era tão difícil. Hoje em dia, com o celular na mão, você faz tudo. E aí você cria no aluno essa visão holística de mundo, fazendo com que ele se insira dentro do contexto dele que ele convive. E você consegue projetar vários assuntos. Então, é maravilhoso esse assunto de que você tem agora essa possibilidade digital de trabalhar com o aluno. E se o aluno for um aluno assim que seja bastante interativo, aí a coisa flui com uma facilidade enorme. É claro que tudo tem dificuldade, né? A gente pode encontrar, por exemplo, dentro de uma mesa redonda, um debate, que aí é um podcast, pode ser um comentário de alguma foto que se viralizou e está dentro do chat, todo mundo conversando naquela live e tal. E aí tem coisas boas, tem coisas ruins, né? É diferente de quando você vai fazer um projeto literário, um projeto gramatical, um projeto de pesquisa, aí você vai centralizando, vai filtrando as coisas. Mas, de qualquer maneira, é uma forma diferente de você trabalhar a língua, né? Sim,
Com certeza, Carlos. E mais interessante é quando a gente pensa nisso como um objetivo de aprendizagem, né? A gente não fica só focado na questão de que eu preciso vencer o conteúdo, mas eu preciso que o meu estudante desenvolva essa habilidade. E essa habilidade, talvez, até de pensar na mediação desses comentários, de utilizar esses comentários como forma de aprofundar algum tipo de discussão. Então, a gente tem aqui diversas possibilidades, né? E aí, pensando especificamente na questão da narrativa como algo a ser discutido, como algo a ser analisado, é bem interessante a gente pensar nessa questão do ponto de vista. É algo que vai ser aprofundado no módulo 3, que inclusive tem um material muito bom no caderno, que é essa palestra da Chimamanda Ngozi Adichie, que eu trouxe aqui um spoilerzinho, né? Que eu não sei se vocês já viram, é uma palestra que há algum tempo já ela é bem discutida, especialmente nas aulas de linguagens, de literatura, porque a Chimamanda ela vai falar sobre o poder da história única. E como assim o poder e o perigo da história única, né? A Chimamanda é uma escritora nigeriana, e todo o processo formativo dela também envolveu a migração, ela sai da Nigéria para estudar nos Estados Unidos, e aí ela tem muita referência de literatura americana, de literatura inglesa, já que ela também aprende a língua inglesa, e as histórias que ela vai consumindo são histórias pautadas nesse tipo de língua, de civilização, né? Então, quando ela vai, de fato, pensar nas histórias que ela viveu, nas experiências dela, ela vai entender o quanto aquilo foi relegado, o quanto aquilo foi esquecido. E nessa palestra ela vai falar disso, de como é perigoso a gente ter acesso a apenas uma perspectiva, apenas um ponto de vista, né? E aí ela vai trazer isso, e eu trouxe uma fala específica dessa palestra, que ela, inclusive, está transcrita no caderno como sugestão de uma das atividades a ser discutida com os estudantes, que ela diz o seguinte: poder é a habilidade de não só contar a história de outra pessoa, mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa. E aí ela usa como referência uma fala de um poeta palestino chamado Mourid Barghouti, que diz que se você quer destituir uma pessoa, o jeito mais simples é contar a sua história e começar com "em segundo lugar". Eu gosto muito dessa citação porque ela me lembra um exemplo muito comum que a gente vivenciou quando a gente aprende sobre a nossa história, né? Nos foi contado que nós somos descobertos pelos portugueses e que toda a história que pode ter vindo antes dos povos originários, ou até mesmo a história dos povos escravizados que vieram para cá, acaba sendo esquecida ou apagada, né? Então a gente está num processo de reconstituição dessa história. Mas por quê? Porque a partir do momento que houve esse processo de colonização, essa história foi colocada em segundo lugar e a gente ouviu muito a história de quem nos colonizou, de quem estava ali com o poder de contar essa história. Então é algo bem interessante da gente pensar de como também a narrativa pode ser um instrumento de reflexão do ponto de vista e da perspectiva. E aqui eu trago 2 exemplos em imagem, né? Um é uma imagem que eu acho que muitos de vocês já devem ter visto na internet, que, a depender do ponto em que a gente está, algo vai mudar de perspectiva, né? Então, aqui a gente tem 2 pessoas olhando para um número 9 ou para um número 6, vai depender de onde essa pessoa está, para que ela possa indicar que tipo de número é esse. E um outro exemplo que eu gosto muito é dessas 2 fotos aqui. Nessa primeira foto, a gente vê o príncipe William saindo de um evento, não sei lhe dizer exatamente que tipo de evento é esse, mas quando a foto é tirada, sob o ponto de vista que a foto é tirada, a gente tem um príncipe William que parece chateado, que parece que está, inclusive, fazendo um gesto obsceno para os repórteres, que está reagindo de forma muito zangada a esse momento de interação, e a gente tem uma outra foto do mesmo momento, mas num outro ponto de vista. A gente tem uma foto que pega esse príncipe William de frente, e ele não parece chateado, muito pelo contrário, o rosto dele parece que está muito mais tranquilo, parece que ele está até sorrindo para quem tirou a foto, e o gesto que ele faz não tem nada de obsceno, é um ok, né? Então, você vê que o ponto de vista que foi utilizado para contar essa história pode mudar completamente o que está sendo dito, e é importante a gente pensar nisso quando a gente está trabalhando com esse tipo de discussão com os nossos estudantes, mas também quando a gente está pensando na forma como a gente pretende contar as histórias. E aí a gente se encaminhando para o final desse encontro, passou rapidinho, em 1 hora, vocês me deixam falar aqui, eu falo a tarde toda, se deixar, viu? Mas assim, vamos sistematizar um pouquinho o que é que a gente viu? Primeiro, a gente falou das características do texto narrativo, né?
onde que ele pode ser encontrado, os diversos tipos de texto, e que ele sempre vai ter uma estrutura básica, né, que é esses elementos que a gente conhece, narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, mas que ele pode ser visto em diversos tipos de texto, que ele circula cotidianamente, e mais especificamente o texto digital, o gênero narrativo digital, circula de diferentes formas, e que, claro, ele vai ter sempre um ponto de vista, e que é sempre importante a gente conhecer e refletir criticamente. Tem um material também que está disponível na plataforma, mas que vocês podem pesquisar, que é de um instituto chamado Instituto Palavra Aberta. Ele é muito bacana, porque ele também vai trabalhar sobre como os nossos estudantes estão circulando com essas informações que passam pela internet, e aí ele vai pensar sobre fake news, sobre pontos de vista, sobre conhecimento midiático, educação midiática, e ele traz várias sugestões de planos de aula, de material informativo e muito material gratuito também, com guias de como pensar isso a partir da perspectiva da equidade, da diversidade, do uso da inteligência artificial. Então, recomendo também o acesso a esse material. E aí, indo para o nosso final, quero convidar vocês a refletirem um pouco, né? E sistematizarem esse nosso encontro em algumas palavras. Então, vocês podem acessar o link que está aí na tela, ou o QR Code, para quem estiver pelo computador e estiver com o celular, ou pode também acessar esse link que eu vou colocar aqui no chat, caso vocês estejam no celular e não consigam clicar na tela ou fazer o uso aí do QR Code. Acessando esse link, vocês são convidados a sistematizar em pouquíssimas palavras o que é que vocês aprenderam hoje, ou o que é que vocês aprofundaram, como vocês se sentiram, quais palavras sintetizam esse nosso encontro de hoje. Depois isso vai formar uma nuvem de palavras que eu vou, inclusive, compartilhar lá no WhatsApp. Sempre saem umas coisas bem bacanas, algumas coisas bem instigadoras, e esse recurso, acho que vocês já devem conhecer, o Mentimeter, também é um recurso que pode ser utilizado nesse processo de criação de narrativas imagéticas junto com os nossos estudantes. Dúvidas, gente, perguntas, reclamações, pode colocar aqui no chat, pode abrir o microfone, podem ficar à vontade para compartilhar o que é que vocês acharam desse nosso encontro de hoje. Enquanto vocês fazem fila aí para abrir o microfone, que eu sei que é muita gente querendo falar, vou também compartilhar com vocês os nossos meios de interação e de comunicação, tá? A gente tem, além do nosso grupo de WhatsApp, para quem não está no grupo de WhatsApp, pode me chamar no privado. Sabe de algum colega que não está no grupo de WhatsApp, pode passar o link do grupo para que essa pessoa faça parte. Tem o nosso mural de recados e o fórum de dúvidas lá na plataforma, então vocês podem deixar as perguntas de vocês, interagir. E tem o nosso e-mail, pensegrandetech, tech com TECH no final, @triade.me. É o e-mail que vocês receberam o convite para entrar na plataforma, que vocês receberam o e-mail de boas-vindas. Podem mandar também por esse e-mail que a gente responde qualquer dúvida. Esse nosso encontro ele não se encerra aqui, mas a gente pode sim continuar esse bate-papo em outros momentos por esses canais. Além disso, as nossas referências, a Base Nacional Curricular, que vocês já conhecem, já estão trabalhando, alguns livros como sugestão de leitura e alguns materiais que podem ser utilizados para trabalhar esses conceitos em sala de aula. Então, tem o site do Museu da Pessoa, que é muito legal. É um projeto de museu virtual em que você tem ali várias pessoas anônimas ou não, falando um pouco sobre elas, sobre as suas contribuições. Todo o material está disponível, pode ser acessado, pode ser compartilhado, tem inclusive exposições virtuais muito legais. Eu acho que agora está tendo uma exposição sobre povos originários, se eu não me engano, e 2 projetos de curtas que podem ser utilizados em sala de aula. Um é um projeto do meu coração, assim, que eu acho muito legal, porque ele foi feito aqui na cidade onde eu moro, em Lauro de Freitas, por estudantes da Rede Municipal de Lauro de Freitas. Eles fizeram durante 5 anos uma mostra de filmes de 7 minutos no máximo, filmes curtas, e aí tem documentário, tem filme de ação, tem comédia, tem ficção, tem uma série de clipe musical que eles produziram, e foi muito bacana, e esse material também pode ser utilizado em sala de aula. E o projeto Curta na Escola, em Festival Filmes que Ensinam, que é uma curadoria de vários filmes que podem ser utilizados nos diversos segmentos e nos diversos componentes curriculares. Nessa curadoria já indica qual ano, qual componente curricular, qual conteúdo que pode ser abordado com aqueles filmes, duração, são filmes curtos.
Então, é um material super bacana, super rico. E como sugestão de podcast, tem o da própria Fundação Telefônica Vivo, que é voltado para a gente pensar como os estudantes podem trazer a sua própria linguagem no processo de criação de conteúdos. Vale a pena ouvir, é muito bacana, tá? Então é isso, gente. Caso vocês tenham alguma dúvida, mais uma vez me coloco à disposição. Podem falar comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, pela própria plataforma. Se eu demorar para responder, eu fico dando aula também. Mas a ideia é que a gente possa interagir sempre que possível. Vou parar a nossa gravação, se vocês não tiverem nenhuma pergunta. Se vocês quiserem também, a gente pode manter. Oi, Carlos. Temos lá 4 opções de votar. Pode escrever nas 4 ou tem que escolher uma? Assim, pode botar as 4 palavras? Tem lá a votação. 4. Você pode escrever as 4 palavras, não é nem votar, você vai escrever as 4 palavras. Maravilha. Pronto, é isso, gente. Então, vou parar aqui a gravação. Muito obrigado por esse encontro de hoje à tarde. Fiquem bem. E agora, boa tarde para vocês, tá? Caso tenham alguma outra dúvida, estou por aqui pelo WhatsApp, pelo chat e pela plataforma. Um cheiro, obrigado por tudo. Tchau, tchau.